Eu quero agradecer a Deus. Está até um pouco rouco, então eu falei muito. Uma semana assim um pouco difícil, mas glória a Deus, estamos em vitória, amém? E quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, pela saúde, quero agradecer ao irmão Marcelino também. Então vamos entrar na lição, a oração que conduz ao perdão. Nós vamos falar de um texto muito importante hoje, que é o perdão. O perdão de Deus, o perdão que nós temos que ter de irmão para com irmão. O que é o perdão? O que é a oração? Tá? A leitura bíblica é um texto muito conhecido em Salmos 51, do 1 ao 13. Eu vou ler só alguns, porque a gente tem muitos pontos para entrar hoje na lição, e o meu tempo está bem resumido. Se vocês acompanharem comigo na leitura bíblica, a partir do verso 10, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Então o que Davi está declarando aqui? Olha, Senhor, eu preciso de um coração puro, porque senão eu vou perder a tua presença. E não existe nada nesse mundo mais importante do que a sua presença, ó Deus. E Davi era o quê? Um rei. Era o homem mais importante da terra naquela época. Mas nada se compara à presença de Deus. O que ele está demonstrando aqui é que todos nós, independente da situação financeira que a gente esteja vivendo, da posição, nós temos que ser 100% dependentes de Deus. Amém? O que é perdão? Eu até procurei no dicionário, não sei onde coloquei, irmãos. Eu ando sempre com o dicionário enorme, que vocês já até viram aqui. Mas pelo que eu estudei antes, tá? Isso é um pouco de sinônimo aí da minha cabeça, mas está dentro do contexto. É realmente isso. Não estou usando exatamente as palavras que estão lá, mas é isso. Perdão, o que é? É você esquecer ou apagar a dívida ou o erro de alguém. Certo? Por exemplo, no caso de uma anistia, a pessoa ficou ilegal aqui nos Estados Unidos ou em qualquer país, mas surgiu uma lei que nós vamos perdoar o tempo que você ficou fora da sua permanência e agora você vai poder se tornar um residente legal. Perdoou o seu erro. Ou então você tem uma dívida com alguém, num hospital, em alguma coisa, olha, nós vamos perdoar a tua dívida. Rasgar, esqueceu, você não deve mais nada, o seu perdão. Ou então, o perdão de um erro de alguém. A pessoa me prejudicou no passado, mas hoje a pessoa precisa de mim. Esquece o que você fez. Eu também já errei muito, Deus também já me perdoou. Você precisa da minha ajuda? Vem cá, eu vou te ajudar. Então, eu perdoei, eu esqueci. É como se aquilo não tivesse acontecido. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Né? Deus esquece os nossos pecados. Ele perdoa. Ok? Os irmãos estão entendendo? Alguma dúvida? Pode perguntar. Nós vamos ver aqui na introdução falando sobre oração. Oração como um diálogo. Isso é muito importante. Porque nós temos que falar com Deus, mas nós temos que esperar que Deus fale com a gente. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. Eu teve pessoas até que riram de mim, que eu estava conversando e falaram assim, contando alguma coisa e falaram assim, né? Mas Deus me falou tal coisa. E a pessoa, cara, acho que Deus vai falar com você? Mas Ele fala, não é porque eu mereço, que eu seja santa, que eu seja... Não, eu sou muito pecadora. Mas é porque Ele se compadece de nós. Então, muitas pessoas têm a mentalidade seguinte: Deus falava na época dos profetas, há muito tempo atrás. Mas Deus continua falando com a gente hoje. Se lembra que Jesus falou: olha, eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo
E Ele vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Então, das coisas mais simples, eu lembro, meu esposo, para quem não sabe, ele é pintor. E uma ex-patroa minha estava precisando fazer um cold-fit, uma pintura especial na parede. E ele falou, e ela queria que a parede ficasse parecida com a cortina dela, com o pano da cortina. E eu olhei para ele e falei assim, vamos orar? E Deus, eu não sei como fazer, porque eu não entendo nada de pintura, mas vamos orar e Deus vai te dar graça. E aí oramos, e aí terminou a oração, ele falou, sabe, eu vou misturar um determinado produto. E misturou, e eu acredito que esteja lá até hoje, há muitos anos. Ficou perfeito. Então, são coisas simples, mas Deus nos ensina as coisas. Não só as coisas espirituais, mas as coisas materiais também, quando nós buscamos. Então, é importante ouvir a oração, ouvir a voz de Deus. E a oração, o que é? É um diálogo onde declaramos as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos problemas, tudo aquilo que aflige a nossa alma. Por isso que é importante a pessoa aprender a orar. E a oração, nós temos uma oração básica que Jesus nos ensinou. Aliás, Jesus fez mais do que uma oração, mais do que o Pai Nosso, porque a outra oração ele pede para que Deus nos guarde, para que Deus nos livre de todo o mal. Mas também é importante eu dobrar o meu joelho e falar com Deus aquilo que eu estou sentindo. Confessar os meus pecados. Senhor, eu estou com raiva de alguém, mas eu quero perdoar essa pessoa. Tem pessoas que se enganam a si mesmo nas orações. A pessoa está com raiva, querendo matar alguém, mas a pessoa, não, eu não. Sim, todos nós passamos por problemas. Todos nós pecamos. Ou nós falamos e pecamos, ou a gente pensa e está pecando no pensamento. Então, todos nós pecamos, o tempo todo quase. A gente tem que estar muito ligado com Deus para não pecar. Infelizmente, essa é a realidade. E quem falar o contrário, desculpa, mas acho que não é humano. Porque é assim. Mas Deus quer nos perdoar, tá? Então, a introdução aqui fala exatamente sobre isso, sobre a oração. E aí fala sobre a oração que Davi fez. Veja bem, Davi não precisava daquilo, ele tinha tudo. E aí entra um ponto que eu acho muito importante. Veja bem, Davi é o único personagem bíblico, se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija, mas que fala que era um homem segundo o coração de Deus. Então imagina alguém ser segundo o coração de Deus. Que caráter maravilhoso essa pessoa tinha. Mas ele estava vulnerável ao pecado. Ou seja, todos nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida. O fato de uma pessoa ser usada por Deus poderosamente, orar, e Deus se manifesta, e Deus cura outras pessoas, não quer dizer que a pessoa não esteja vulnerável. Aliás, a Bíblia fala que quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Porque amanhã ou depois você pode estar em pecado, se você não vigiar. Por isso que a ordem da Bíblia é vigiai e orai. A vigilância tem que estar em pé. E aí Davi comete o pecado. Ele tinha as mulheres que ele queria, porque ele era rei. Mas um dia foram para a guerra, e aí olha o perigo de estar ocioso, de estar no lugar errado, na hora errada. E ele, em vez de ir para a guerra, lutar, porque ele deveria estar na frente, né? Ele vai para o pátio. E aí ele vê a mulher, ele deseja a mulher, ele pega aquela mulher. E além de cometer o adultério, ele coloca o marido daquela mulher na frente da batalha. Porque ele sabia quem estava na frente, era 99% de chance de morrer. E morre o marido da mulher. Quando Deus usa Natan, que é um profeta, para ir lá e falar com ele, né, do pecado que ele cometeu, ele cai em si. E aí aí vocês sabem de toda a história do que acontece, né? Essa mulher era Batseba, o marido dela Urias. E aí ele começa, quando ele escreve esse salmo, que ele pede para Deus purificá-lo.
nós vamos ver aqui no ponto 1 o seguinte: o pecado nos afasta de Deus. Eu coloquei até um desenho aqui, o seguinte: Deus lá em cima, nós aqui. Poderia até fazer um desenho aqui. Tá branco aqui. Ok? Mas quando eu estou em pecado, a minha oração não sobe. O pecado ele bloqueia. Ele não deixa chegar em Deus. Nós não temos tempo para ler, mas se vocês forem ver, em Isaías 59, 1 e 2 fala assim: porque a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa ouvir, e nem os seus ouvidos agravados, para que a mão não está encolhida, para não atender, e nem os ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado ele é o bloqueador. Não adianta uma pessoa ficar orando, se não consertar a sua vida primeiro. É a palavra de Deus. Tá? Ok. Então vamos passar para as consequências do pecado. Eu estou correndo um pouquinho por causa do horário. Veja bem, irmãos, o nosso Deus, Ele nos perdoa, Ele tem prazer em nos perdoar. Só que nós temos que entender o seguinte: toda ação tem uma reação. Existe algo muito importante, se chama lei da semeadura. Porque Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Aflição vai procurar missionário, significa sofrimento intenso, físico ou moral. É normal que o mundo jaz no maligno. Nós vamos ter problemas, mesmo obedecendo a palavra de Deus. Porque o sistema em que nós vivemos é um sistema maligno. O Joãozinho vai ter problema já com criança na escola, a Isabela já vai ter. É um sistema maligno. Por isso é que nós precisamos orar tanto, viu, Joãozinho? Nunca sai de casa sem orar. Peça a proteção de Deus. Em todo momento, em todo lugar. Seja conectado com Deus. Amém? Isso é muito importante. Tá? E o que acontece? A palavra de Deus fala assim: não erreis. Deus não deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então veja bem, é uma lei natural do mundo também. Se você planta banana, o que você vai colher? Banana. Você não pode plantar banana e colher batata. E na vida também. Né? Nós temos que plantar coisas boas. Veja bem, se uma pessoa ora a vida inteira por uma determinada pessoa, por um determinado momento, ou por um determinado motivo, vocês acham que Deus não vai ouvir? A oração vai gerar, irmãos. Agora, se uma pessoa quer o tempo todo, só faz coisas ruins, a gente vê alguns casos de pessoas que às vezes chegam na velhice desprezadas pela família inteira. Mas às vezes a pessoa foi ruim a vida inteira. Ela não plantou nada bom. E às vezes morre numa casa sozinho, rejeitado. É o estilo de vida da pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? E veja bem, um detalhe importante no ponto 2. Mesmo Deus nos perdoando, o pecado, o que é o pecado? Desobediência à palavra de Deus, certo? Eu fazer aquilo que a Bíblia fala para mim não fazer, isso é o pecado. Gera morte física ou espiritual. Tem muitas pessoas que espiritualmente estão mortas. Vêm na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não sentem absolutamente nada. Porque está morto espiritualmente. Precisa viver novamente. Tem gente que acha que a morte é só física, mas não é. Tem a morte espiritual, que em muitos casos é pior do que a morte física. Eu conheço muitas pessoas aqui. Tem pessoas aqui que eu estou orando há anos e anos e anos e anos e anos. Tem pessoas aqui nos Estados Unidos que eu já fiz campanhas de oração, em que eu peço para a pessoa, pelo amor de Deus, vem pelo menos no último dia da campanha.
você, pela sua vida, pela sua família. Ah, Branca, não deu.